A igreja de Tiatira era uma igreja dinâmica sobre a apreciação de Jesus. Versículo 19, vamos ao versículo 19, irmãos. Versículo 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que a primeira. Jesus reconhece como e elogia as marcas positivas dessa igreja. Jesus reconhece as marcas positivas da igreja. E o interessante que nós vemos, irmãos, nesses textos e a essas cartas, que Jesus, ele sempre elogia primeiro, né? Primeiro ele vem com elogio. Como é que nós temos que aprender, né? Primeiro ele vem com os elogios. Aí mostra as virtudes, né, da igreja, as coisas boas que tem na igreja, né? Aí no final ele fala, porém, né, mas, e o Tiatira não era diferente. Então ele vê o que a Tiatira tem de bom, ele fala. A igreja, ela era marcada pelo amor, irmãos. Amor ao próximo, amor a Deus. Jesus viu essa qualidade nessa igreja. E amor, irmãos, é a característica número 1 da igreja, né? É a característica número 1 da igreja. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quer dizer, nós seremos identificados assim, se tivermos amor um pelos outros. Tem outro texto também, né, que fala sobre amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. 1 Coríntios 13, 13. Então, irmãos, todas essas obras, né, tudo que nós fazemos, né, tudo que era feito em Tiatira, se não tiver amor, é apenas ativismo, né? Nós precisamos misturar as nossas obras, né, com o amor, fazer com amor. A tua fé, o teu serviço, é um outro elogio que Jesus Cristo faz à igreja, porque ele reconhecia que a igreja, ela estava envolvida nas obras, né, e tinha fé, e que essa fé era uma fé ativa. Por quê? Porque a fé ativa é aquela que mistura fé com obras, né? Porque o texto da Bíblia nos diz, em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Então eles misturavam a fé com as suas obras, né? Uma outra marca importante na igreja de Tiatira, irmãos, era a perseverança. Os irmãos eram perseverantes, eles permaneciam. Mesmo que não estavam saindo conforme eles queriam, eles permaneciam, irmãos. Eles iam lá e tentavam de novo. Eles caminhavam no meio das provações. Eles caminhavam no meio das tensões, que sempre acontece quando estamos envolvidos na obra de Deus. Eles caminhavam, eles perseveravam, eles continuavam. Eles reconheciam que o caminho é apertado, a porta é estreita, né? Em Mateus 7,14 está escrito assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o acertam com ela. Então, a igreja de Tiatira, ela tinha essas virtudes. Jesus reconheceu essas virtudes na igreja de Tiatira. E uma outra coisa muito importante, irmãos, para nós percebermos como essa igreja é uma igreja crescente, estava avançando. Suas últimas obras eram mais numerosas do que a primeira. Quer dizer, Tiatira não ficou estagnada. Eles prosseguiram, eles iam em frente, né? Eles não desanimavam, eles amavam, eles buscavam. Mas se essa carta, se ela terminasse aqui, irmãos, ela seria
a melhor igreja, né, de todos os tempos, Tiatira. Só que ela não termina aqui. Jesus continua falando, né? Aí que ele chega naquele porém que eu falei com vocês. Uma igreja tolerante ao pecado sob a reprovação de Jesus. Apocalipse 2, versículo 20, vamos ler? Tenho, porém, contra ti o tolerais que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Antes de reprovar a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Jezabel ensinava que os servos de Deus, os homens, as mulheres que participavam daquela igreja, eles não deveriam se distanciar daqueles sindicatos. Eles deveriam se envolver com aquilo. Porque eles não poderiam perder dinheiro. Porque como é que seria? Como é que seria da vida deles? Como é que seria da família deles? Né? O prejuízo financeiro para ela era mais perigoso do que o pecado. Ela amava mais ao dinheiro do que a Jesus. As suas exigências materiais eram muito mais importantes do que o seu compromisso com Deus. Jezabel estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Ou seja, e ela estava, irmãos, no meio da igreja, no seio da igreja. Aqui não é o lobo que veio de fora, mas o lobo que estava enrustido dentro da igreja, pervertendo as pessoas da igreja. Mas o que a Bíblia nos diz, irmãos? 1 Coríntios 14, 20 diz que na malícia, para nós sermos crianças, e que devemos ser simples para com o mal. Mas quem era essa Jezabel, irmãos? Quem era essa Jezabel que estava fazendo isso com a igreja e que foi identificada ali? Em Apocalipse 20, ou em Apocalipse 2, né, pelos estudos, né, que nós fazemos e nós vamos vendo as pessoas que muito estudaram, né, a Bíblia, percebemos que ela provavelmente não tinha esse nome, tá? Provavelmente não tinha esse nome, mas existiu isso lá em 1 Reis, né, lá no Antigo Testamento, uma mulher com esse nome também, Jezabel, que foi a rainha, foi uma rainha, né, foi rainha inclusive do povo de Israel. Só que ela não era uma israelita, ela era princesa dos Sidônios. Mas essa mulher, ela casou-se com um dos reis de Israel, Acabe. A Bíblia nos diz que Acabe foi o pior rei de Israel. O pior rei de Israel. Foi o pior rei de Israel. E Jezabel, ela se casou com ele, né? E a conduta de Jezabel era terrível. O nome de Jezabel significa puro, mas a sua conduta, a sua vida, negava o seu nome. Em 1 Reis 16:30, agora eu gostaria que os irmãos fossem lá. 1 Reis 16:30. Reis 16:30. Reis 16:30 diz assim, ó: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria.
Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, irmãos, nós vemos aqui que essa mulher, ela se casou com o rei de Israel, né? Ela não era do povo de Israel, não era do meio de Israel, mas através de uma aliança, ela se filtrou no meio de Israel. E muito mais, ela se tornou rainha desse povo. Só que, irmãos, essa mulher, ela que introduziu o culto pagão, o culto a Baal, na terra de Israel, né, no povo de Israel. Então, ela era uma sacerdotisa de Baal. Quer dizer, ela não era qualquer uma, ela era sacerdotisa de Baal. E Baal Jezabel, ela também é inimiga do povo de Deus. Agora os irmãos precisam abrir o meu livro. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens de profeta do Senhor, de 50 em 50, nas covas, e o sustentei com pão e água? Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Então, Jezabel, irmão, ela era sacerdotisa desses de Baal, né? E daqueles profetas daqueles profetas de Baal que o profeta Elias matou. Ela que era a líder deles, né? O seu nome, irmãos, o seu nome está sempre relacionado com prostituição e feitiçaria, sempre. Quando normalmente nós vemos Jezabel na Bíblia, ela está relacionada a isso, a prostituição e feitiçaria. Aqui um texto em 2 Reis 9:22, que diz assim, ó: sucedeu que, vendo Jorão, Vigel perguntou: a paz, Gel? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então, Jezabel, ela sempre nos lembra prostituição e feitiçaria. Ela instigava o povo de Israel a servir a outros deuses. Ela instigava o povo. Ela instigava o rei, irmãos. Ela instigava o rei de Israel, a servir a outros deuses. E ela tinha poder tinha influência sobre o rei. Mas, irmãos, nós sabemos que teve muitos homens que andaram com Deus, né? E esses homens, eles tomaram algumas características de Deus, né? Ou, quando a gente fala o nome deles, nós reconhecemos algumas ações de Deus, como por exemplo, Abraão, né? O amigo de Deus, né? Quando nós falamos, por exemplo, de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, a gente falando alguns desses nomes, nós associamos eles a Deus, a algo que sobressaía neles, né? Agora, Jezabel, irmãos, ela é o contrário. Esse espírito maligno agiu de uma forma tão tremenda na vida de Jezabel, ela se identificou tanto com esse espírito que agiu ali em Israel naquela época, que esse espírito acabou, né? Essa influência acabou tomando o nome dela, Jezabel. Então, nós sabemos que uma Jezabel viveu lá em 1 Reis, lá no Antigo Testamento. A outra Jezabel viveu muito depois, lá em Apocalipse 20. Então, não podem ser as mesmas pessoas, correto? Não são as mesmas pessoas. Mas a influência, né? O espírito, quando Jesus viu o que estava acontecendo naquela igreja, foi feita uma ligação daquela antiga Jezabel com essa de hoje. Então a influência que ela exercia foi a mesma influência daquela Jezabel antiga.